Olá, graduandos em Pedagogia do Instituto Educacional Professora Olga Portela. Chegamos ao segundo módulo da nossa disciplina, em que no primeiro módulo nós abordamos que é um projeto de pesquisa e como elaborá-lo, assim como também a sua importância. E vamos agora focar na relação família e escola, dessas duas entidades sociais fundamentais para o sucesso do processo de educação dos nossos jovens e infantes. Observem que é realmente isso que está acontecendo, né? Essa imagem ela é bem reprodutível da realidade que vivemos hoje. Hoje nós temos a escola e a família se culpando, né? A família culpa a escola pela má educação do seu filho, e a escola culpa a família pela falta de apoio que tem para que a educação dos nossos jovens e infantes seja realmente alcançada de forma eficaz. Então, é uma entidade jogando a responsabilidade para outra entidade. Especificamente, caros senhores e senhoras, a família jogando a responsabilidade, suas responsabilidades, quanto entidade social, na educação dos seus filhos, na educação dos seus jovens e infantes. E bem no meio fica ele, quem? A nossa peça central, nosso jovem, nossa criança, que fica nesse jogo cruzado e que é o mais prejudicado nessa relação entre essas duas instituições sociais. Então, vamos estudar aqui hoje, no melhor, vamos conversar sobre as responsabilidades e corresponsabilidades da família e a escola no processo de educação, né? Até onde vai a responsabilidade da família e de onde começa a responsabilidade da escola, tá certo? Então, educação versus a escolarização. Primeira coisa que devemos tomar como partida é diferir, segregar esses dois conceitos. Apesar de serem utilizados muito comumente como sinônimos, infelizmente, ou melhor, educação e escolarização são dois conceitos divergentes, certo? Melhor, não que seria divergente, mas diferentes, exatamente. São conceitos diferentes. Caros senhores e caras senhoras, educar pode ser definida como um todo, só tirar aqui, todas as ferramentas, conhecimentos necessários para a formação do indivíduo como cidadão, certo? A educação é um conjunto maior. A escolarização, ela está dentro da educação, ela faz parte da educação. O que eu quero dizer é que a escolarização, ela é um subconjunto da educação. Então, nós temos o quê? Nós temos que educação, ela é um conceito geral, né? Ela é um conceito geral, ela pega questões ideológicas, ela pega questões de comportamento social, conhecimento formal, conhecimento informal. Escolarização, não, escolarização ela já é algo mais institucional, certo? Ela é mais uma educação, um conteúdo formal. E é exatamente isso. A educação ela é dever tanto da escola quanto da família, certo? Mas preferencialmente da família. A gente vai ver mais na frente. A escolarização ela é um processo formal. Ela é responsabilidade da escola. Nós veremos mais adiante, tá? E aqui nós temos a função social da família e da escola, né? A célula máter, que é aquela célula que germina todas as outras, é a família. Então, a família é a célula máter de todo o conteúdo educacional. Ela alberga o conteúdo biológico, ela alberga o conteúdo psicológico, ela alberga o conteúdo social e exatamente essas três variáveis, biológico, psicológico e social, que vai determinar o comportamento daquele aluno dentro do contexto social, certo? Sociocultural. Então, é uma frase que eu tirei da postura de vocês muito interessante. Ninguém escolhe a família onde vai nascer, crescer e viver. Realmente, eu não escolhi nascer na minha família, crescer na minha família, né? Viver na minha família. Será que isso é certo? Será que é realmente certo? Né? Bem, eu não escolhi nascer. Eu não escolhi crescer, né? Ainda tem uma parte.
Mas eu posso escolher viver ou não viver numa família X ou Y. É uma escolha minha, né? Eu vou criar uma autonomia. Então, essa frase não é bem verdade, tá? Que está na postura de vocês. Eu não concordo. Você pode concordar, eu respeito, mas particularmente não concordo. Eu não escolho nascer, mas eu tenho uma escolha em permanecer vivendo numa família X ou Y, tá bom? A família é o produto e produtora de subjetividades, estando sujeita a mudanças e permanências históricas. E realmente, a subjetividade, o conteúdo ideológico é inerente da família. Então, e a família ela é uma estrutura não estática, que significa que ela é dinâmica. Ela está em constante modificação, ela está em constante mudanças ao longo do tempo. Então, nós temos diferentes tipos de família. Você vai ter jovens que vêm de uma família tradicional, ou jovens que vêm de uma família mais moderna, né? Mas o que é que vem a ser uma família tradicional para uma família moderna, né? O que é que vem dizer a você, enquanto professor e educador, dizer que a estrutura da família que aquele aluno vem é uma estrutura equivocada, uma estrutura errada, né? Uma família toda desequilibrada. Tem que tomar muito cuidado com tais palavras, porque ela insere um poder muito grande do ponto na questão de pensar do aluno, tá? Então nós temos a básica família nuclear burguesa, que era tradicional, que era constituída por 3 variáveis simples: pai, mãe e filhos. Filhos no plural mesmo, tá? Então era aquela que os pais tinham a tendência de ter vários filhos, né? Uma família grande era uma família tida como uma família perfeita, né? Uma família feliz. Mulheres tinham 7, 8 filhos, ali era comum. Raro era ter uma mulher que tivesse apenas um filho, e mais raro ainda uma mulher que não tivesse um filho, porque aí não teria, digamos assim, não era frutífera, né? Não correspondia aos anseios sociais para a mulher da época. Temos a família ampliada, que é aquela família que é constituída por uma família nuclear mais parentes, ou seja, uma família contendo pai, mães e filhos e sobrinhos, tios, cunhado, cunhadas, ou seja, uma família muito maior dentro de uma casa. Nós temos a família poligâmica, sim, poligâmica. Poligamia significa mais de um parceiro, tá bom? Poli, muito, gamia, parceiro. Nós temos a poligamia, que é mais de um parceiro, ou seja, o homem ter mais de uma mulher. Nós temos também a poliandria, que é a mulher ter mais de um marido, certo? Nós temos também a família monoparental, ou seja, pai, mãe e filho, certo? O S não teria, que é aquela em que você, a mais comumente hoje, né? Que você deseja ter um menor número de filhos possível, porque ter um filho hoje acarreta um gasto econômico significativo, né? Ter muitos filhos hoje não é tão mais importante como na idade antiga, mas tem pessoas que querem ter muitos filhos e a gente deve respeitar, né? Então, no século XVII, família no século XVII, as crianças eram vistas como uma adulta em miniatura, né? No século XVII, iniciando a Revolução Industrial, as crianças elas trabalhavam como adultos, né? Elas iam para o bar e bebiam como adultos, né? Por quê? Porque a criança ela tinha as mesmas, era considerada como um adulto com funções reduzidas, vamos dizer assim. É um adulto em miniatura. Ela poderia trabalhar, mas também poderia beber. Não se tinha preocupação em preservar o desenvolvimento psicológico e emocional da criança. A criança, ela como falei para vocês, era uma adulta em miniatura. Então, ela era tratada como uma adulta. Ela ouvia palavrões, ela era colocada em situações tipo que hoje nós, pela nossa cultura, nós achamos impróprios para menores de 10 anos, né? Como, por exemplo, era levar uma criança para perder sua virgindade em um cabaré, né? Era comum, né? Isso na idade do século XVII, para o homem, né? O conhecimento era transmitido de forma informal e dentro das famílias, ou seja, as crianças elas raramente iam a escolas, né? Principalmente aquelas crianças de famílias pobres. Como era que se dava o conhecimento, né? Como é que elas aprendiam? De forma informal.
O pai ia ensinando seus afazeres para seu filho. Daí aquela questão, se o pai era ferreiro, o filho certamente seguiria a profissão dos seus pais. Porque a profissão, os conhecimentos, as informações eram passadas dentro do seio familiar, dentro da família. Obviamente, nós tínhamos, claro, muito menos aceitação ao diferente no século XVII do que temos hoje. No século XVIII já houve uma mudança. A criança ela passa a ter suas singularidades observadas pelos adultos. A criança já passa a ser observada não como adulto em miniatura, mas como um ser que merece proteção, merece cuidados bem definitivos, tá bom? E isso é importante, porque começa a ter um senso de afetividade pela educação dos filhos no âmbito familiar. Então, a afetividade começa a ser importante nesse quesito, tá bom? No quesito da formação do indivíduo. E aqui nós chegamos à educação, a diferenças entre a educação no seio familiar e no seio da escola, né? A educação na família, ela tem características bem singulares que diferenciam da educação na escola. Atentem bem. A educação na família, ela não é sistemática, ou seja, ela não segue um cronograma, um planejamento. Ela é informal, ou seja, ela é na prática, ela é através da fala, ela não tem uma formalidade. E não é planejado, tá? Ela vai acontecendo, vai acontecendo. Na escola, não. O tipo de educação na escola, ela já é mais sistematizada, ela é formal, ela é conteudista, e ela acontece de uma forma planejada, não acontece ao acaso. Então, essas são as duas diferenças da educação, certo? Tanto no seio familiar quanto no seio escolar. E nós temos aqui que a escola, ela transmite determinadas... ocorre a transmissão de determinadas ciências, conteúdos, técnicas acumuladas pela humanidade. Já na família, é compreendida como sendo o espaço da educação não formal e não formal e sem uma sistemática, tá? Sem aquela sistematização. A escola não tem a função apenas de promover a socialização entre seus membros. Ela também possui um papel de reprodução social e cultural de uma comunidade ou país. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Por quê? Desculpa, deu uma travada. Pronto, voltou. Por quê? Quando se fala um papel de reprodução social e cultural dentro de uma comunidade ou país, eu estou afirmando que a escola ela tem papel formador de cidadão, não apenas de pessoas com conteúdo, saber o conteúdo, saber matemática, saber química, saber física, por exemplo. Não, a escola tem um papel de formar cidadãos críticos e reflexivos para viver em consonância dentro de um seio social, dentro de uma sociedade, certo? Então, a escola, apesar de ter uma contribuição na educação formal, de ter como competência de responsabilidade promover a educação formal dos nossos infantes e jovens, a escola ela também tem um papel social. E esse papel social ela deve ser efetivo, tem que ser feito com grande responsabilidade. Uma pessoa que nasce em uma família perturbada será necessariamente uma pessoa perturbada? Faço essa indagação para vocês. Será que uma pessoa que nasce em uma família perturbada será necessariamente uma pessoa perturbada? Necessariamente não será perturbada do ponto de vista psicológico. Sabe por quê? Porque uma pessoa será perturbada, né, que nasce em uma família desestruturada. Claro, ela tem maior probabilidade de ter problemas de comportamento em sociedade. Isso é indiscutível. Maior probabilidade, mas não a certeza de que ela terá tais problemas. Vai depender de como ela é trabalhada dentro da escola, vai depender de como é trabalhada dentro do meio social, do seu convívio extrafamiliar, certo? Então, desta forma, políticas públicas que visem promover as condições sociais e escolares suficientes para os membros das famílias adquiram competências e habilidades para o exercício de sua cidadania, considerando seus direitos à saúde, da educação, da segurança e do respeito à dignidade humana. Essas políticas públicas, elas devem existir, tá? Elas devem existir. Dessa forma, surge a dúvida.
Atualmente, quem é responsável pela educação das crianças e jovens? É a família, é a escola, é o governo? São as entidades religiosas? Quem é responsável? Sim, a escola se torna-se uma instituição que aglutina, junta, além de suas funções pedagógicas, funções particulares da família, qual seja de socialização e a de construção de valores. Ou seja, hoje a escola ela está exercendo um papel, responsabilidades que não são suas, que são exclusivas da família, certo? Hoje em dia a família está expondo, transcendendo suas responsabilidades para o seio escolar, o que não pode acontecer. Então a escola ela fica sobrecarregada. Então o professor fica sobrecarregado. O professor ele não é apenas um formador de mentes, ele passa a ter outras corresponsabilidades que não estão compatíveis nem mesmo com o seu preparo acadêmico, infelizmente. Então, hoje em dia, o professor é mais que professor. Professor é pai, professor é tio, professor é mãe, professor é irmão, professor é amigo. Certo? Observem isso. As matrículas em creches escolares entre 2016 e 2017 aumentaram 6,4%. Na pré-escola, aumentaram 2,6%. Contudo, esses números estão em discrepância, como, por exemplo, a manutenção dessas escolas, desses alunos nos ensinos mais avançados, como, por exemplo, o ensino médio e o ensino fundamental, que os números não permanecem em crescimento. Pelo contrário, o crescimento ele é bem discreto. Então, alguma coisa está acontecendo de errado aí. Então, os valores e atitudes tradicionalmente aprendidos na família são transferidos para as escolas. Hoje em dia, a escola está virando depósito de aluno, né, nas pré-escolas. Os pais têm que trabalhar, não tem com o que deixar. Vou colocar meu filho numa creche. Passo o dia lá, uma creche integral, e pega no final da tarde, e, enfim, vai virando rotina, né? Não tem acompanhamento. Aparece uma vez na vida na escola, né? Só para assinar o boletim quando vai. Escola não é depósito de aluno. Então, a elevação de nível de evasão escolar dos docentes. Exatamente isso. Os professores estão ficando cada vez mais sobrecarregados. E isso vai gerando cada vez mais desconforto em exercer uma profissão tão nobre quanto a de professor. Mas que, infelizmente, cresce a responsabilidade, não cresce o reconhecimento. Dessa forma, gera um desconforto muito grande, resultando em níveis cada vez maiores de evasão dos docentes. Então, qual o papel da família na educação formal, né? Aqui nós vamos agora os aspectos éticos. A família ela tem sua responsabilidade legal e deve ser cumprida, certo? Os aspectos éticos, os aspectos legais, desculpa, que estão relacionados às obrigações da família quanto à educação dos nossos jovens e infantes, estão contidos nesses 3 documentos aqui. A nossa lei master, né, que é a Constituição Federal de 1988, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, que é a lei número 80.069 de 1996, e temos a lei 9.394 de 1996, que é a LDB, certo? Lei que vocês certamente, nesse período, vocês já conhecem mais do que eu. Então, no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, vem nos dizer o quê? Vem nos dizer que a educação, direito de todos e dever do Estado, certo? Então, todos nós temos o direito à educação. E o Estado tem que fornecer uma educação integral de qualidade a todos nós cidadãos. Dever do Estado e, olha só aqui, e da família. Isso é muito importante. Não é só o Estado que tem o dever de educar nossos jovens. A família tem papel central nesse processo de educação. E como isso será feito? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Já no artigo 227 vem nos dizer o quê? Que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, como absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Olha só aqui, viu? A família tem sua responsabilidade pautada em lei, ao lazer,
a profissionalização, a cultura de dignidade, o respeito à liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Criança, jovem, adolescente, eles são respaldados legais. Devem ser dever do Estado, da família e da sociedade como um todo proteger esses personagens da nossa sociedade. Já no artigo 229 da Constituição Federal, vem nos enfatizar que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Assistir é o quê? Dar assistência. E os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Olha só como o processo se inverte, tá? Então, isso aqui é uma questão muito mais de cunho social. Parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições de propostas educacionais. Ou seja, aqui está dizendo que é dever dos pais estar em consonância com a escola. Família tem que estar em consonância com a escola. Os pais têm que ir à escola não apenas para assinar o boletim nas 4 festas do ano. Os pais têm que ir na escola com uma frequência significativa, de modo a promover um acompanhamento mais rigoroso, mais fixo com o aluno, com o seu jovem, com seu filho que está dentro daquela instituição. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Certo? Artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais responsáveis. A obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Isso aqui é obrigação forte, influencia até nos programas sociais que vem, né? Então, por que é tão difícil? Surgem 2 perguntas, né? Tantos aparatos legais que definem exatamente quais responsabilidades são da escola, da família, do Estado, mas por que é tão difícil para o Estado e a sociedade garantirem às famílias o direito ao acesso e à permanência em uma escola que ofereça um atendimento de qualidade às nossas crianças e adolescentes? E por que é tão complicado dar continuidade à socialização e à educação na escola, né? Por que é tão complicado isso? Por que a família se mantém tão distante da escola? Essas perguntas eu vou deixar para vocês refletirem e discutir com a gente no nosso encontro através do meio social, tá? E eu encerro com essa frase, né, de Coroa Coralina, que vem dizer: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, tá bom? Então, neste dia 15, Dia dos Professores, eu venho parabenizar vocês que já exercem a profissão, que eu conheço alguns que já exercem, e vocês que estão entrando nessa profissão, estão se preparando para abraçar uma profissão tão nobre que é ser professor, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido essa relação, tenha ficado claro, e que quaisquer dúvidas que possam ter surgido, estarei disponível nos horários estabelecidos para discuti-las com vocês. Eu me despeço com um forte abraço, tá? Forte abraço digital e até breve.